para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e nos enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse-lhe a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Amados, aleluia. É uma passagem gloriosa da palavra de Deus, né? E eu quero chamar a atenção dos irmãos para esta passagem gloriosa e vamos tirar aqui algumas lições. Eu quero, o que me chama a atenção neste texto, meus amados, essa mulher, Jesus é convidado de Simão, o fariseu. Está lá na sua casa. Vamos imaginar, imaginar esta cena. Aí de repente, aquela mulher, diz a palavra de Deus que aquela mulher soube que Jesus estava lá. E ela pega o seu melhor vaso de alabastro e entra naquela casa. Entra naquela casa sem dizer uma palavra. Ela faz tudo isso que o texto diz. Ela começa a chorar, os seus olhos choram copiosamente, que lava os pés de Jesus com lágrimas e beija. Imagina aquela mulher com aqueles cabelos longos, bem longos, secando os pés de Jesus. Que cena, né, amados? Aí a conclusão que eu tenho é esta: esta mulher, ela já tinha ouvido muito falar de Jesus. Aleluia. Ela já foi para aquela casa completamente convertida. Já era uma alma convertida. Era uma alma completamente convertida. E ela faz tudo isso. E outra coisa, meus amados, que me chama a atenção nela, é que ela chegou ali, fez tudo isso, essa declaração de amor tão grande, uma declaração de amor que ela jamais faria a qualquer pessoa nesta terra, nem ao seu pai, nem à sua mãe e nem a mais ninguém. Na verdade, ela estava obedecendo o mandamento da lei de Deus: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Era isso que ela estava fazendo. Foi isso que Jesus disse: aquele que amar pai, mãe, esposa ou filho mais do que a mim, não é digno de mim. Então ela fez essa declaração linda de amor, porque ela verdadeiramente sabia quem era Jesus. Ela tinha plena certeza de quem era Jesus, o Filho de Deus. Ela não via em Jesus simplesmente um homem. Ela via ali como o Messias, o Filho de Deus. Aleluia. Ao passo que o fariseu que rogou a Jesus para ir na sua casa, não via assim. O Simão, o fariseu, não via Jesus nem como profeta, não reconheceu nem como profeta. Se este fosse profeta, reconhecia a mulher que está falando com ele, que está fazendo isso, porque é uma pecadora. E a palavra pecadora aí, meus amados, é o termo que os fariseus aplicavam para a classe, para prostitutas, a classe mais depravada, assassinos,
né? Mas essa mulher fez essa coisa linda, essa coisa gloriosa. Ela não disse uma palavra, ela chegou ali sem palavra, fez uma obra tão gloriosa. E, amados, eu acho que nós podemos tirar uma lição daqui. Aleluia. Glória a Eu Deus. acho que nós podemos tirar uma lição daqui. É verdade. Irmãos, a lição que nós podemos tirar disso, meus irmãos, é que obras é muito mais importante do que palavras. É muito mais importante fazer do que dizer. Há algumas pessoas na Bíblia que são dignas de admiração, que está mencionado na Bíblia, mas não sequer deixou uma palavra escrita. Nós vemos Dorcas, né? Dorcas, aquela viúva que tanto amava a igreja do Senhor Jesus, que fazia vestes para as irmãs, costurava com suas mãos, costurava roupa para as irmãs. E um dia Dorcas morre e as irmãs inconformadas mandam urgentemente chamar Pedro. E Pedro vem, sobe ao quarto superior e logo Dorcas está lá. E Pedro ora e Dorcas volta à vida. Mas a história dela está registrada, mas não deixou uma palavra. Aleluia. Louvado seja. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus diz que pelas nossas obras nós seremos julgados. Somos salvos pela graça, mas o juízo de Deus é segundo as obras. É segundo o bem que temos feito através do corpo, que seja o bem ou o mal. Então, meus amados irmãos, que possamos usar essas mãos que Deus nos deu para fazer o bem, que possamos amar e que possamos seguir o exemplo dessa mulher, dessa adoradora que adorou Jesus com o melhor. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Então, meus amados, uma lição que nós podemos aprender aqui, verdadeiramente, é a lição do Salmo 51, que sacrifícios agradáveis a Deus é um espírito, um coração quebrantado. É um coração quebrantado. Diz a palavra de Deus que um coração quebrantado Deus não desprezará. Nós temos também uma outra passagem na palavra de Deus em Lucas 8, que fala sobre o mesmo tema. O Senhor Jesus nos fala de dois homens que vão ao templo, um fariseu e um publicano. Vão ao templo para orar. Em pé, o fariseu bate no peito, bate no seu próprio peito e diz: ó Deus, eu te dou graça, porque eu não sou como as demais pessoas, e nem como este fariseu, como este publicano do meu lado. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo. Glória a Deus, aleluia. Ao passo que Jesus volta para o publicano e diz: ao passo que o publicano nem sequer olhava para o céu, mas curvou a cabeça e, sem dizer uma palavra, só no seu coração imaginou: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aleluia. Aleluia. E Jesus diz: olha, este publicano voltou para a sua casa justificado. Aleluia. Quer dizer, a palavra justificado é Deus declara justo. Deus olhou para ele e declarou a ele: ó, você é justo, eu não vejo em você nenhum pecado, porque ele foi justificado por Deus. E ao passo que ao outro voltou para casa do mesmo jeito que entrou arrogante, voltou arrogante, entrou vazio, voltou vazio. Então, meus irmãos, é precioso quando nós olhamos para nós mesmos e vemos as nossas fraquezas, É verdade. as nossas injustiças, e apelamos para a justiça de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu me lembro, amados irmãos, que há algum tempo atrás eu estava em casa e eu soube que o pastor doutor Aníbal Pereira dos Reis estava na ilha do governador pregando numa igreja batista. Eu imediatamente vesti minha roupa, peguei o ônibus e fui parar na ilha do governador.
E lá eu vi uma mensagem gloriosa. Ele pregou Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Eu entrei ali fraco na fé, com a consciência pesada e tal, mas eu saí ali leve, eu saí como se tivesse saído voando com a mensagem tão gloriosa. Mas o que me faz lembrar desta noite foi uma frase que ele disse, uma palavra que ele disse, que eu nunca consegui esquecer. Ele disse: olha, quando eu chegar no céu e eu estiver frente a frente com Paulo, eu vou dizer: Paulo, eu concordo com tudo que você disse. Tudo que você disse é verdade, a mais pura verdade. Mas você se enganou. Em uma coisa você se enganou. Você afirmou que você é o maior pecador. Mas eu sou o maior pecador. Eu pequei mais do que você. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, meus amados, o Senhor Jesus diz aqui nesse texto que aquele a quem muito perdoa, muito ama. Estes homens tinham consciência de que era grande pecador. Eles tinham consciência de que a dívida deles para com Deus era grande. Por isso eles amavam a Jesus, amavam de todo o coração, porque via que Deus fez nele uma obra gloriosa. Paulo disse: fiel é a palavra, digna de toda aceitação. Aleluia. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o maior, o principal. Lá em Coríntios 15, ele diz: eu Paulo, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Então, amados, nós estamos falando dessa noite de coração quebrantado. Nós vemos uma mulher que chega diante de Jesus com o coração quebrantado. E agora eu estou citando homens de corações quebrantados. Paulo, esse doutor Aníbal, ele diz: Paulo, você perseguiu os santos, eu também persegui, eu queimei igrejas evangélicas. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meus amados, eu não sei qual o tamanho da sua dívida para com Deus, qual o tamanho da dívida que Deus perdoou em Cristo Jesus, mas da minha eu tenho consciência. Eu até lembro do doutor Aníbal e de Paulo, e disse: ó, doutor Aníbal, você disse que Paulo se enganou, mas o senhor também se enganou. A minha dívida é maior do que a sua. Aleluia. Então, amados, aleluia. Ai de nós se não for a graça de Deus. A palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Muito obrigado. Então, amados, um outro exemplo que eu gosto de citar, meus amados, é do autor de um hino muito conhecido, John Newton. John Newton, autor da música Maravilhosa Graça. O John Newton era um mercador de escravos. Era um mercador de escravos. Ele transportava escravos da África para a Inglaterra para vendê-los. Era um homem depravado, muito depravado. E um dia no navio onde ele estava, houve uma tempestade muito grande e ele entrou em desespero e clamou pela misericórdia de Deus. E o Senhor o salvou. E ele, relutando, aceitou verdadeiramente o Evangelho de Jesus. E ele escreveu um dos hinos, que é um dos hinos mais tocados, eu acho que é uma das músicas mais tocadas na América, que é Amazing Grace, Maravilhosa Graça. E nessa música ele diz: maravilhosa graça, ó doce som, que salvou um miserável igual a mim. E quando ele já estava velhinho, já bem velho, já cego, a memória
já bem fraco, quase não lembrava de nada. Quando um dos seus amigos foi visitá-lo, William Wilberforce foi visitá-lo, ele disse: olha, eu não me lembro de quase nada mais, mas eu me lembro, mas tem duas coisas que eu nunca consigo esquecer. Eu fui um grande pecador, mas Jesus é um grande Salvador. Aleluia. Aleluia. Então, amados, é isso aí. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, nós temos essa dívida para com Deus. Todos têm uma dívida para com Deus. Porque, na verdade, meus amados, aqui o texto nos fala de um credor misericordioso e de dois devedores. Um devia muito, um devia pouco. Esse credor, podemos dizer que representa Deus, que é o credor misericordioso, que perdoa os pecados. E esses dois devedores, aqui nesses dois devedores, está enquadrada toda a humanidade. Toda a humanidade. Todos têm uma dívida para com Deus, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. E a dívida de um era 500 dinheiro, digamos 500 mil. O outro devia só 50. Mas todas as duas dívidas era impossível de pagar. A dívida daquele que devia pouco era tão grande como a outra, porque ele não poderia pagar. Então, meus amados, são grandes pecadores. Aqueles que pecaram mais têm uma dívida maior, mas o que pecou menos também tem uma dívida impagável. Uma dívida que só Jesus pode pagar. Aleluia. Só Jesus na cruz do Calvário pode pagar essa dívida. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse 5: porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homem de todas as raças, de todas as tribos e de todas as línguas. Maravilha. Só Jesus tem esse poder de apagar essa dívida, de pagar essa dívida. Você não pode pagar, eu não posso pagar. Nós só temos de apelar para Jesus Cristo. Deus, esse credor que é Deus, é tão maravilhoso, é tão glorioso, que Ele mesmo proveu um advogado para defender a nossa causa. Ele mesmo propôs alguém para pagar a nossa dívida. Não diz João 16 que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E agora, amados, se não aceitarmos esta oferta de Deus, se não aceitarmos esta oferta graciosa de Deus, que é o seu Filho, para suprir a nossa falta, a nossa carência, não resta outra alternativa a não ser o juízo. Aqueles que não aceitam a oferta gratuita de Deus terá de enfrentar o juízo. E a palavra de Deus diz que naquele dia, diante do grande trono branco, estaria sentado, e todas as multidões de todas as línguas estarão ali, e Deus vai procurar nos livros, e todo aquele cujo nome não está escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Aleluia. Porque, meus amados, só Jesus pode pagar essa dívida, e para que o nome seja escrito no livro da vida, tem de ter Jesus. Jesus é a vida. Quem tem Jesus tem vida. Quem não tem Jesus está morto. João 5, né? João 5 diz assim: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, meus amados, a receita para ser salvo, a receita para ser abençoado é a mesma que esta mulher, fazer o mesmo que essa mulher fez: reconhecer os seus pecados, veio para Jesus em arrependimento, e as suas culpas, os seus pecados é perdoado. Veja, amado, que aquela mulher, eu já disse que ela não falou nada, nem perdão ela pediu, ela não falou: Senhor, perdoa os meus muitos pecados. Não. Jesus olhou para ela e disse: vai-te em paz, os teus pecados estão perdoados.
E aí vem a resposta, a multidão ali, as pessoas que estavam ali, mas quem é este que pode perdoar pecado? Aleluia. Ele sabia que só tem um que pode perdoar pecado, que é Deus. Glória a Deus. Quem é este que pode perdoar pecado? É o único. É o único. É Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Que Deus nos abençoa. Eu agradeço por essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus tem um plano pra cada